Olá, queridos companheiros de trabalho. Mais uma vez estamos aqui reunidos, graças a Deus, virtualmente, é verdade, em função do isolamento que devemos cumprir para resguardarmos as nossas vidas, né? Mas graças a Deus estamos juntos em pensamentos e em sentimentos. Em breve estaremos aí presencialmente todos, logo logo. Hoje nós estamos reunidos e nós vamos fazer as orações e as vibrações iniciais que antecedem a leitura do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Antes da gente fazer as nossas orações, gostaria só de ler um pequeno trecho muito bonito desse capítulo. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que escondiam seus conhecimentos sobre um véu misterioso, impenetrável às massas. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral, para se apegarem a práticas mais fáceis de formas exteriores. O mal chegara ao auge. A nação dominada estava fragmentada pelas facções, dividida pelas seitas. A incredulidade mesmo havia penetrado até no seu santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para lembrá-los quanto à observância da lei e abrir-lhes os horizontes novos da vida futura, convidados dos primeiros para o grande banquete da fé universal. Repeliram a palavra do celeste Messias e o fizeram perecer. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido da sua iniciativa. Então, queridos companheiros, vamos então fechando os nossos olhos, vamos serenando os nossos corações, ordenando os nossos pensamentos e elevando a Deus, nosso Pai Criador, em ações de agradecimento pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa disposição ao trabalho, pelo aprendizado, mesmo nas dificuldades. Vamos agradecendo a Deus, acima de tudo, por mais essa belíssima oportunidade de trabalho. E vamos pedir a Ele que o nosso trabalho possa transcorrer da melhor forma possível, em nome de Jesus. E assim, iniciamos os nossos agradecimentos e a nossa saudação, pedindo e agradecendo pela presença amiga do mentor espiritual da casa Peregrinos do Caminho. Saudamos e agradecemos a presença do mentor espiritual dos trabalhos aqui professados no dia de hoje. Saudamos e agradecemos a presença dos nossos anjos de guarda e dos nossos mentores espirituais individuais. Saudamos e agradecemos a presença das equipes de proteção e segurança. E a esses queridos amigos nos irmanamos, pedindo a eles a manutenção do cordão fluídico protetivo ao redor da nossa casa, para que nós estejamos protegidos e iluminados, que todos os ambientes da casa estejam devidamente protegidos, e que se porventura algum irmãozinho não esclarecido estiver penetrar no nosso interior do nosso trabalho,
com objetivo que não seja de ajudar, de trabalhar em nome de Jesus, que ele seja removido, que ele seja levado para os locais de necessidade e de merecimento, com amor e com carinho. Saudamos e agradecemos as equipes de higienização e limpeza, esses queridos amigos que se esmeram em todos os momentos para manter limpos todos os compartimentos da nossa casa. E a eles reforçamos nesse momento a manutenção da limpeza do teto, das paredes e do piso de todos os compartimentos da nossa querida casa, limpando todas as formas de pensamento mais densas deixadas por nós, assistidos e trabalhadores. Saudamos e agradecemos a todas as fraternidades do espaço, esses queridos irmãos e companheiros de todos os orbes, de todas as classes, de todas as naturezas. E a eles nos irmanamos em oração a Cristo, dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes e auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, diante da espiritualidade amiga, elevamos os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos e chegamos de joelhos em espírito ao anjo Ismael, o anjo tutelar e responsável pelas fronteiras espirituais da Pátria Brasil, a pátria mãe do Evangelho. E a ele nos apresentamos e nos colocamos à disposição para pertencermos ao seu exército, à sua grande equipe de evangelizadores, principalmente no nosso país, tão sedento e tão necessário. E ele nos leva, com muito amor e com muito carinho, a Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe. E ela nos recebe com seus braços abertos, com seu manto azul lindo, maravilhoso, nos acolhe no seu peito, com todo o amor de mãe. E ela apenas sorri para nós e nos orienta a nunca desistirmos da palavra do Cristo. E abraçados a ela, ela nos leva a Jesus, seu Filho. E diante do Mestre, de joelhos em espírito, agradecemos a Ele por tudo que Ele tem nos proporcionado de bom para o aprendizado e para a nossa mudança, principalmente pelo seu Evangelho, esclarecedor, libertador e regenerador. E Ele nos abraça a todos, sorri e apenas nos diz que continuemos a lutar contra o nosso maior adversário e inimigo, o nosso próprio interior, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar ao Pai senão através de suas mãos. E Ele nos abraça a todos, nos acolhe a todos como irmãos e nos leva a Deus, nosso Pai Criador. E de joelhos em espírito frente ao Pai, agradecemos a Ele imensamente por mais essa oportunidade de trabalho, desta prece, destas vibrações. Agradecemos pela nossa saúde, pela nossa família, mas principalmente pela disposição de estarmos aqui servindo em nome de Jesus. Que assim seja. E assim, irmanados em Jesus e todos os benfeitores espirituais, oferecemos a Deus essa oração que nos torna irmãos perante todas as dificuldades e todos os momentos, que Jesus mesmo nos ensinou, dizendo: Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Pois teu é o reino, o poder, toda a honra e toda a glória para todo sempre. E assim, gratos, unidos em pensamentos e em sentimentos,
oferecemos ao plano espiritual as nossas melhores vibrações para que consigamos nos ajudar, trabalhando o amor, o perdão e a caridade. Neste momento, vibramos muito, Senhor, por todos os enfermos, por todas aquelas pessoas que sofrem, que se encontram internadas nos hospitais de doenças físicas ou mentais, que se encontram nas UTIs, nas enfermarias, nos corredores e principalmente aqueles que não têm acesso a uma internação hospitalar. Vibramos muito, Senhor, para que esses irmãos em sofrimento recebam, através dos benfeitores espirituais, as nossas melhores vibrações de ajuda, de equilíbrio, de restabelecimento físico e espiritual. Pedimos, Senhor, que as dores que essas pessoas sofrem possam ser minimizadas através das nossas vibrações. Oramos muito, Senhor, por todos que se encontram numa situação crítica de saúde, principalmente em função da pandemia do coronavírus. Da mesma maneira, Senhor, oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos os profissionais de saúde envolvidos nesses trabalhos. Pedimos muita sustentação física e espiritual a eles. Oramos, Senhor, por todas as crianças que se encontram acolhidas nas casas de abrigo, aguardando famílias substitutas. Oramos pelas famílias substitutas que vão se apresentar para formarem famílias, Senhor. Pedimos muito para que essa união ocorra com amor, com carinho, e que todos, Senhor, possam se irmanar através das suas palavras com objetivos reais de crescimento. Oramos, Senhor, pelos idosos, que muitas vezes passam dificuldades no resto de suas vidas, no final de suas vidas. Pedimos muito por esses irmãos, que muitas vezes se encontram sozinhos, abandonados, em sofrimento. Pedimos muita vibração e sustentação a esses queridos irmãos, que já fizeram a sua parte. Agradecemos muito a eles. Da mesma maneira, Senhor, oramos muito por todos os presidiários que cumprem penas duríssimas, que cumprem e passam por situações muito difíceis. Pedimos muito que a sua palavra, Senhor, penetre esses locais difíceis e transforme esses corações, para que quando essas pessoas saírem de lá, elas possam ter direito a uma nova oportunidade, com uma nova visão de mundo. Oramos, Senhor, por todos os irmãos que se encontram nas ruas, abandonados, sofrendo pela fome, pelo frio, pela falta de um local acolhedor para tomar um banho, para fazer as suas necessidades. Oramos, Senhor, por esses irmãos para que eles tenham as suas necessidades atendidas. Oramos por eles que, principalmente em momentos difíceis, se envolvem com as drogas, se envolvem com os delitos. Oramos muito por eles e pelos seus familiares, Senhor. Oramos pelos desempregados, pelos desesperados, pelos endividados, Senhor, que são milhões neste mundo, neste momento, em função da situação atual. Oramos muito por esses irmãos, para que eles encontrem um caminho de sustento digno e honesto para suas famílias. Oramos muito, Senhor, pelos governantes, para que eles encontrem um caminho de equilíbrio nas ações de governabilidade, para que todos sejam atendidos às suas necessidades, Senhor. Oramos muito pelas famílias desestruturadas, Senhor, pela perda de entes queridos e pela perda de recursos. Oramos muito, Senhor, por todas essas pessoas. E oramos agora neste momento por aqueles que se sentem em tendência de suicídio. Oramos, Senhor, para que esses irmãos possam ser tocados nos seus corações e que eles possam enxergar e entender que esse caminho não vai levá-los a lugar nenhum, além do sofrimento, da tristeza e da decepção. Oramos muito em sustentação para esses irmãos, Senhor, para que eles estejam amparados, estejam protegidos, estejam, Senhor, de todas as formas, envolvidos por vibrações positivas.
Oramos, Senhor, neste momento, por todos os desencarnados que se encontram no umbral, no vale das trevas, no vale dos suicidas e na crosta terrestre, e também aqueles que se encontram nos locais de refazimento espiritual. Esses irmãos que, muito provavelmente, passam por momentos difíceis de entendimento da nova vida, mesmo aqueles que já se encontram num momento mais brando desse entendimento, oramos muito por eles, para que eles recebam, Senhor, sustentação espiritual, que eles recebam de acordo com suas necessidades e seus merecimentos, e que seus sofrimentos, suas dúvidas, sejam diminuídos de acordo com o entendimento da palavra do Cristo mencionado no Evangelho. Redentor, esclarecedor e libertador, Senhor. Oramos muito por esses irmãos, pela luz em seus corações, com fé e esperança. E pedimos licença neste momento, Senhor, para vibrar por nós mesmos, as nossas famílias, com amor, com carinho, com saúde, com proteção, para que estejamos, Senhor, nesse momento, mais unidos do que nunca, em Teu nome, em Tua palavra, e que possamos estar harmonizados com os nossos anjos de guarda e os nossos benfeitores espirituais. Que assim seja, Senhor. E neste momento, oramos muito por todas as pessoas que nós mencionamos, e pedimos a Maria, nossa mãe, que leve ao coração de todos a nossa linda oração, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Muito obrigado pela oração, pelas vibrações, e vamos passar agora à preleção do nosso capítulo. Em nome de Jesus, muito obrigado. Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar nos nossos corações, que possamos fazer essa preleção de uma forma gostosa, de uma forma suave, que possamos estar com os nossos corações perceptivos e receptivos para as verdades do Mestre Jesus. Então, nós vamos falar hoje, na preleção, sobre o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Eu acho que esse capítulo é um dos 28 capítulos que mais nos apontam a necessidade da gente trabalhar a liberdade com a responsabilidade. Eu acho que é o capítulo mais completo que a gente fala sobre esse item. Por que a gente fala isso? Porque se a gente ligar todos os tópicos desse capítulo, ou seja, a parábola do festim das núpcias, a porta estreita e aqueles que dizem: Senhor, não estarão todos no reino dos céus, que são pertinentes aos itens 1 a 9 desse capítulo, que cabe a mim aqui comentar hoje. Os demais itens serão comentados pelo próximo preletor na próxima semana. A gente percebe que esses capítulos, eles nos interligam diretamente à lei de causa e efeito. Por quê? Porque o grande desafio que nós, cristãos espíritas, temos é a gente colocar no nosso mundo imperfeito, que é o mundo que a gente tem através das nossas diversas encarnações, com os vícios, com os defeitos que a gente tem, é a gente localizar dentro desse mundo imperfeito as brechas para que a gente possa substituir esse mundo imperfeito com o passar do tempo, isso é muito importante, por um mundo perfeito. Mas não um mundo perfeito no sentido de nós sermos perfeitos, mas de nós estarmos nos transformando para alcançarmos e sermos merecedores um dia desta perfeição. Esse é o grande desafio, de como a gente vai colocar todos esses ensinamentos que o Cristo passa para nós de um mundo perfeito no nosso dia a dia de um mundo imperfeito. É muito difícil a gente se situar
nesse meio termo para que a gente possa continuar a nossa trajetória de crescimento espiritual sem que a gente leve em consideração essa necessidade. Porque o Cristo fala para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai senão por mim. Ele está se referindo a isso, que nós, como seres imperfeitos que somos, devemos assumir essa imperfeição e partir com uma franca e aberta luta para a mudança desse comportamento dentro de nós. Ele não quer que sejamos perfeitos de uma hora para outra. Ele pede que nós lutemos contra as nossas mazelas, contra os nossos erros, para que a gente consiga paulatinamente iniciar a substituição de tudo isso. Por isso que ele fala, sempre falou, por figuras de linguagem, que é o que a gente vai ter aqui hoje nesse capítulo. Ok? Vamos lá? Então, eu vou ler a parábola do festim das núpcias. Jesus, falando ainda por parábola, disse-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias do seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados. Convidados, guardem bem a palavra, servidores e convidados. Mas estes se recusaram a ir. Ele enviou ainda outros servidores de ordem de dizer, de sua parte aos convidados: eu preparei seu jantar, fiz matar meus bois e tudo que havia feito servar. Tudo está preparado e vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram. Um à sua casa de campo, o outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram, após ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, encheu-se de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: o festim das núpcias está todo preparado para aqueles que haviam sido chamados. Dele não foram dignos. E depois nas encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Olha que interessante isso. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi deste pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se apegarem à prática mais fácil de formas exteriores. O mal chegara ao seu auge. A nação dominada estava fragmentada pelas facções divididas pelas seitas, e a incredulidade mesmo havia penetrado até o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado por Deus para lembrá-los quanto à observância da lei e abrir-lhes os horizontes novos da vida futura, convidados dos primeiros para o grande banquete da fé universal. Repeliram a palavra do celeste Messias e o fizeram perecer. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido da sua iniciativa. É muito importante a gente extrair de cada leitura do Evangelho pequenos tópicos que fazem toda a diferença no contexto daquele capítulo. Quando Jesus está falando sobre esse capítulo, ele fala por figura de linguagem, ele está falando sobre os convidados e sobre os enviados. Quem eram os primeiros convidados que ele se referiu aqui? Eram o povo hebreu, que tinham tudo para dar continuidade na trajetória até que chegasse Jesus, pelo fato de eles serem um povo monoteísta. E quem eram os enviados de Deus? Estou falando com relação à leitura da parábola. Esses enviados eram os profetas.
Eram os profetas que, no decorrer do tempo, foram enviados pelo plano espiritual, não só para fazerem as previsões sobre a chegada do Messias, mas para trazerem, ao longo do tempo que eles viveram e vivenciaram, algum tipo de transformação para preparar a chegada de Jesus. Só que na parábola está escrito que esses servidores do rei que foram enviados ao povo para convidá-los, e o povo não queria saber de ir para o casamento. E esse mesmo povo, ele simplesmente aniquilou esses servidores do rei, né? Então por isso que a gente fala, quando Jesus fala dessa parábola, ele está falando que esse povo, ele está se referindo ao povo hebreu, e esses servidores do rei, ele está se referindo aos profetas. O rei, na verdade, por figura de linguagem, é a espiritualidade maior que Deus nos coloca à disposição, né? Então, tanto é verdade que depois ele fala, então o rei mandou novos servidores e vamos pegar outros convidados nas ruas e vamos levar para a sala, para a festa. Por quê? Porque aquele povo, ele não estava preparado para curtir a festa, digamos assim, né? Então, por isso que quando Jesus fala do povo hebreu, ele fala nesse capítulo que ele se referia diretamente aos saduceus e aos fariseus, porque eles eram as lideranças políticas e espirituais, e eles eram responsáveis pela condução política do povo hebreu, né? E Jesus faz uma alusão a esse tipo de situação, porque quando ele fala da festa das núpcias, ele está se referindo à nossa vida, né? À nossa condição de convidados ao banquete. O que é o banquete? O banquete é a vida. O banquete é essa relação que a gente tem uns com os outros, buscando a elevação espiritual. Porque se a gente falar que a gente não está buscando uma elevação espiritual nessa vida, nós não estaremos sendo sinceros com a gente, mesmo que você não seja um seguidor de Jesus, todos estão procurando, de alguma maneira. É que alguns procuram ir à festa, digamos assim, trajados com a roupa preparada para a festa, com a roupa adequada que a festa solicita, né? E querem curtir a festa, querem fazer alusão a essa festa. Por isso que quando a gente fala o festim das núpcias, Jesus queria mostrar para a gente que existia uma situação de festejo, que é a nossa vida, que devemos ser convidados para quando fomos convidados para essa festa de núpcias, nós estejamos vestidos adequadamente e que nós estejamos agindo adequadamente, né? Foi o contrário do que aconteceu. Ele fez essa alusão exatamente ao que aconteceu com o povo hebreu, né? Olha que interessante, né? Porque olha que bacana quando ele fala isso. Mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos há que guardem e as praticam? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Por isso Jesus lhes disse, haverá muitos chamados e poucos os escolhidos. As festas existem sempre. Nós estamos adequadamente vestidos e agindo adequadamente para com essas festas? Será que nós estamos agindo exatamente como os chamados ou os escolhidos? Por isso que Jesus fala, haverão muitos os chamados, mas poucos serão os escolhidos. E por que os escolhidos são poucos? Porque você tem que aprender a administrar sua vida, de forma a perceber que existem outras pessoas no mundo, existem outras pessoas dentro da sua família, com opiniões contrárias a você, e que você precisa se situar no meio de tudo isso e tentar ajudar, tentar fazer da melhor forma possível o seu papel de cristão, né? Não estou nem dizendo de espírita, de cristão, para que você possa exemplificar a palavra do Mestre, porque Jesus não era católico, não era evangélico, não era espírita. Jesus nos trouxe a essência do cristianismo, e o cristianismo é a base dessas doutrinas, né? Por isso que ele fala, muitos serão os chamados e poucos serão os escolhidos, né? E por que uma coisa tem a ver com a outra? Olha como está ligado cada subitem do capítulo. Quando ele fala da porta estreita, ele está falando assim, entrais pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga,
e o caminho para ela que conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Né? E por que Jesus está falando isso? A gente liga isso exatamente ao primeiro item da festa, do festim das núpcias, porque a porta é estreita mesmo. Quanto mais a gente vai estudando a palavra de Jesus, quanto mais a gente vai se inteirando sobre a profundidade, sobre o que Jesus tinha para nos dizer, porque se a gente parar para pensar, todos os dias nós sofremos transformações, todos os dias. A gente não vai dormir igual que a gente acordou, porque a gente lê, a gente procura entender, e por isso que quando a gente faz um balanço, um pequeno balanço da nossa vida, do que eu era há 6 meses atrás, do que eu sou hoje, em relação às mudanças que eu tenho no meu interior, proporcionadas por conta de tudo isso que eu estou aprendendo, isso me mostra se eu estou querendo entrar pela porta mais larga ou se eu estou buscando a porta mais estreita. Porque a porta mais larga, Jesus quer dizer aqui para nós, não é a porta da perdição no sentido de vulgaridade, é a porta que a grande maioria das pessoas procura. É a porta que as pessoas procuram por não estarem com compromisso adequado com a palavra do Mestre. Porque quando você fala que você está compromissado com a palavra de Jesus, você tem que lutar contra as suas mazelas, você tem que lutar e se policiar para que você possa se transformar. Ninguém aqui vai se transformar de uma hora para outra. Ninguém aqui vai conseguir uma transformação rápida e uma ascensão momentânea. Não, nós vamos nos conscientizar da necessidade das mudanças para que a gente possa direcionar para a porta estreita e não para a porta larga. Porque a porta estreita e a porta larga são figuras de linguagem. O que ele está querendo dizer é a mudança de comportamento. Eu quero ser uma pessoa melhor, então eu vou ter que me melhorar. E para mim me melhorar, eu vou sofrer, eu vou passar por algumas situações, porque eu vou trabalhar na minha mudança. E esse trabalho é que me levam, que me arremetem diretamente para a porta estreita. E não para a porta larga, porque a porta larga todo mundo vai passar. A porta estreita não. A porta estreita a gente vai ter que lutar muito por ela. Por isso que a gente comentou sobre no primeiro item, eu comentei sobre a liberdade com a responsabilidade. Né? Porque o que é o Consolador Prometido? O Consolador Prometido, que é a terceira revelação, que a primeira foi Moisés, a segunda foi Jesus e a terceira é o Consolador Prometido, ele nos fala exatamente sobre isso. Ele nos fala sobre a necessidade da gente entender que tudo nós podemos fazer tudo, podemos falar tudo, só que nós vamos arcar com as responsabilidades sobre isso. É a lei de causa e efeito. Percebe como tudo está interligado? A lei de causa e efeito é a lei básica da natureza. Tudo que nós fazemos volta para nós, sejam coisas boas ou coisas ruins. Por isso que quando Jesus fala da porta estreita, é muito importante a gente não fixar numa porta estreita, numa porta larga, não. A porta larga, ela já existe naturalmente. A grande maioria vai tentar passar por ela, porque não está querendo o grande compromisso de se modificar. Agora, o cristão verdadeiro, que quer se modificar, ele vai mirar a sua passagem pela porta estreita, por uma questão de mudança de comportamento. É simples assim. Por isso, da lei de causa e efeito. Por isso que nós temos que ter em mente que a liberdade com a responsabilidade é o que deve nortear as nossas ações. Né? Nós vamos encontrar situações difíceis pela vida? Vamos, lógico que nós vamos. Vamos encontrar situações onde nós seremos testados a todo momento. Mas é isso que vai nos fazer a modificação. É isso que vai fazer a mudança das situações da nossa vida. Esse cabedal de conhecimento e como que a gente vai agir nessas horas. Né? Olha só que interessante. A porta da perdição é larga. Parece porque ela liga as más paixões, que são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer a si e as suas más tendências. E poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima. Há muitos os chamados e poucos os escolhidos. É isso que a gente comentou. Olha como Jesus busca nos tocar no coração
quando ele fala sobre isso, ligando ao festim das núpcias. Olha como tudo se interliga, como tudo se entrelaça. Por isso que quando a gente fala da importância de Abraão, a importância de Moisés, depois a vinda de Jesus nos preparando para o século, 18 séculos depois, ele se refere exatamente isso, né? Porque nós somos uma somatória do passado, do presente e do futuro. E é o presente e o futuro que nos ligam ao passado, que nos ligam a sabermos o que fomos, não necessariamente no sentido de queremos saber, mas as nossas tendências nos indicam para onde nós estamos e para onde nós queremos ir, né? Então, neste momento, por isso que Jesus fala da porta estreita. Por exemplo, eu tenho uma tendência a levar vantagem em determinadas situações. Não quero saber, eu atropelo todo mundo e quero atingir os meus objetivos. Isso está no meu passado. Aí quando eu começo a estudar isso hoje, que eu começo a refletir sobre isso, isso não quer dizer que eu vá fazer isso sempre. Eu posso mudar isso agora e posso tentar fazer uma linha de retirada agora, mudar o meu comportamento nesse momento, para que eu possa no futuro colher os frutos com relação àquilo que eu errei no passado. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Nunca foi impossível. Nós não podemos pensar que isso é impossível. Porque se a gente pensar que isso é impossível, nós estaremos desprezando a porta estreita. A gente vai estar somente focando na porta larga, que a gente não precisa fazer esforço nenhum, que é o que Jesus fala que está escrito aqui, né? E o último item que eu queria falar com a gente, né, é aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Olha que interessante. Todo aquele que ouve essas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia, e logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu e ela ruiu de forma rápida, né? Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último, mas aquele que executar a ensinar será considerado no reino dos céus os primeiros. Olha que lindo que está sendo falado. Jesus está nos alertando aqui sobre a importância da gente construir as bases da nossa fé sobre a sua palavra. Ele está nos convidando a fazermos com que as nossas ações, as nossas atitudes sejam embasadas nas suas palavras, no caminho, na verdade e na vida. Que quem embasa as suas palavras, as suas atitudes, os seus pensamentos nas palavras de Jesus, nas atitudes de Jesus, não é que ela vai fazer sempre isso, mas quem procura já fazer desta forma, está se modificando, está se policiando, está começando a lançar as bases da construção da sua casa, do alicerce da sua casa, na rocha firme. Essa rocha firme, ela nos leva à porta estreita. Percebe a ligação? Como uma coisa tem a ver com a outra? Ao passo que se a gente não tiver nem aí, eu vou construir minha casa em qualquer areia, qualquer canto, que eu não estou preocupado com essas vicissitudes que virão, com essas intempéries que a vida vai se colocar na minha vida, a minha casa vai cair toda vez que acontecer isso. Ele está falando do rio, está falando do vento. Esse rio e vento é exatamente as situações difíceis que a gente vai passar na vida. Como é que a gente vai se comportar quando o rio transbordar? Como é que a gente vai se comportar quando o vento vier e bater forte na nossa casa? Se a nossa casa cair. Qual é o comportamento? Nós vamos construí-la de novo num terreno arenoso? Ou a gente vai tentar construir a nossa casa numa rocha firme? A decisão é nossa. Por isso que Jesus fala tudo isso, do festim das núpcias, e o grande desafio que nós temos é colocar no nosso dia a dia de um mundo imperfeito, onde nós temos vícios, defeitos carregados de muitas vidas, é transformar isso de acordo com os ensinamentos
do Evangelho, do Sermão do Monte e das leis universais, substituindo nossas atitudes ruins por coisas edificantes, porque aí a gente começa a mirar na porta estreita todo a nossa vivência, ok? Espero poder ter contribuído um pouquinho. Muito obrigado a todos, que todos tenham um excelente final de semana. Fiquem com Jesus, na paz do Mestre, e muito obrigado. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus.